Olá pessoal, vamos aqui ao conto número 1 do livro Sagarana do Guimarães Rosa. O conto se chama O Burrinho Pedrez. E para quem quer saber sobre os outros 8 contos, todos eles vocês encontram aqui no canal Leituras Obrigatórias, tá? Bom, antes de começar o conto, tem uma epígrafe, são 4 versos, na verdade, aqui de uma velha cantiga de roça, reparem. E ao meu macho rosado, carregado de algodão, perguntei, para onde ia? Para rodar no mutirão. Então aqui é um trechinho de uma velha cantiga, como diz ali, solene da roça. Bom, é o conto número 1 do livro Sagarana, O Burrinho Pedrez. O narrador é em terceira pessoa e reparem, era um burrinho pedrez, miúdo e resignado, chamava-se Sete de Ouros. Bom, então vocês já coloquem aqui no começo essa importância do burrinho pedrez. Pedrez porque ele tem pintas, né, pretas e brancas. Então é um burrinho que se chama Sete de Ouros. Ele foi antes, né, muito tempo atrás, um burrinho bom. Só que agora no presente narrativo, reparem que ele está muito velho, miúdo, resignado. Era decrépito mesmo à distância. Só que noutros tempos, na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Fora comprado, dado, trocado e revendido vezes por bons e maus preços. Em cima dele chegara a morrer um tropeiro do Indaiá, baleado pelas costas. Então reparem, né? Essa questão toda do burrinho tem uma história aí, né? E agora ele está onde? Ele está ali nessa fazenda da Tampa. E um dia até ele trouxe uma cobra pendurada no focinho, chegou a ser picado, só que o benzedor vem a tempo. E aí vem a explicação por que o nome dele é Sete de Ouros. Vinha-lhe de padrinho jogador de truque a última intitulação de baralho. Ou seja, vem das cartas, né? Um dono que era viciado em baralho, em cartas aqui, tá? Aí a gente fica sabendo que o Sete de Ouros também já teve outros nomes. Reparem, Brinquinho, primeiro ao ser brinquedo de meninos, depois Rolete, em seguida, pois fora gordo, na adolescência. Mais tarde se chamou de Chico Chato, porque o sétimo dono, que tinha esse apelido, se esquecera ao negociado de ensinar ao novo comprador o nome do animal, e na região em tais casos assim sucedia, e ainda teve o nome de Capricho, visto que o novo proprietário pensava que Chico Chato não fosse apelido decente. E aí o Sete de Ouros ainda leva uma marca de ferro, ou seja, um coração no quarto esquerdo dianteiro. Estava meio apagada, aquela questão, né, de ser um burro já velho, lembrança dos ciganos que o tinham raptado e disfarçado, mas o roubo só rendera cadeia e pancadas aos pândegos dos ciganos. Porque não para o burrinho, Sete de Ouros, né, que acaba voltando para a fazenda. Sete de Ouros voltara para a fazenda da Tampa, onde tudo era enorme e despropositado. Ou seja, tem muito pasto, muita terra ali. E o nome dessa fazenda da Tampa, essa fazenda grande aqui, é o Major Saulo. Reparem, o dono, o Major Saulo de botas, esporas, corpulento, quase um obeso, de olhos verdes misterioso, que só com o olhar mandava um boi bravo se ir de castigo e que ria, sempre ria. Bom, reparem aqui quem é que o narrador em terceira pessoa, ele faz um mini resumo da vida desse burrinho Pedrez, o burrinho Sete de Ouros, que já é um burrinho velho, que foi dado, trocado, enfim, né? Teve vários nomes já. E o que ele vai dizer? A história de um burrinho, como a história de um homem grande, é bem dada no resumo de um só dia de sua vida. Isso é importante, porque ele vai nos contar que a história de um dia na vida desse burrinho Sete de Ouros, tá? E o dia qual é? Das 6 da manhã à meia-noite, nos meados do mês de janeiro de um ano de grandes chuvas, é importante esse cenário da chuva, no Vale do Rio das Velhas, no centro de Minas Gerais. Ou seja, reparem, né, localiza a história nesse dia, nesse horário, nesse local. E reparem, o Sete de Ouros era velho e sábio, não mostrava sequer sinais de bicheiras. Só que qual é o detalhe? Por quê? Porque ele é bem tratado ali. Só que ele está velho. Reparem, agora para sempre aposentado, sim, que ele estava não, ou seja, não está aposentado. E aí o João Nanico teve ordem expressa de montá-lo naquela manhã. Para ser um dia de chuva, só faltava mesmo que caísse água. Ou seja, a gente está numa manhã
tá sem sol, tem muita umidade ali, neblina, e os bois estão sendo arrumados ali pelos vaqueiros. E sós e seus de pelagem com as cores mais achadas impossíveis. Reparem aqui os pelos, né? Pretos, fuscos, retintos, gateados, baios, vermelhos, rosírios, barrosos, alaranjados. Castanho tirando a rubros, pitangas com longes pretos, betados, listados, versicolores, turinos marchetados com polinésias bizarras, tartarugas variegados, araçás estranhos, ou seja, uma infinidade aqui de pelos, né? Essa é a verdade. Então o que eles são? São bois de corte ali que vão ser levados para um outro local. Então reparem aqui o conhecimento todo do Guimarães Rosa, que você sabe, né? Em vida também foi vaqueiro, conhece tudo do interior de Minas Gerais. Então o conhecimento do Guimarães Rosa acerca dos pelos ali. E o burrinho, o sete de ouros, ele tá vendo todo o movimento ali, o que contrasta com ele, que já é um burro mais na dele, cansadinho e tudo mais, né? E aí, de repente, ele começa a dormir, a cochilar o sete de ouros. Só que ele também ouve ali os vaqueiros já batendo de chicote nos animais e o sete de ouros olhando toda essa violência. E reparem, mas sete de ouros detestava conflitos. Sete de ouros se fez pequeno, escoa-se entre as duas feras, desliza, ou seja, né, ele consegue escapar de perto do tumulto, ele acaba indo para o pátio, ele acaba ali indo para a varanda, mas tinha cometido um erro. O primeiro engano seu nesse dia, o equívoco que decide do destino e ajeita caminho à grandeza dos homens e dos burros. Por quê? Qual é o erro dele? Quem é visto é lembrado, e o Major Saulo estava ali, ou seja, o dono da fazenda percebe ali a presença do burrinho, os sete de ouros. Ara, veja, diz o major, louvado tu seja, meu compadre sete de ouros está velho, mas ainda pode aguentar uma viagem vez em quando. E aí ele chama o Francolin, que é tipo o braço direito do major, né? Diz assim, Francolin, arreia este burro também, bota os arreios no burro que ele também vai para o trabalho hoje, né? E aí o sete de ouros, percebendo que vai ter que ir, ele já começa a ficar triste também. Só que ao contrário, o Major Saulo está feliz, né? Essa questão toda de vender o gado de corte, os bois de corte, vai ganhar uma grana, o negócio que ele está fazendo. Ele tem confiança, fé nos vaqueiros dele. Reparem, né? Tenho vaqueiros que são bons violeiros. Tenho cavalos ladinos para furarem tapumes. Devagar eu uso, depressa eu pago. Todo mundo aqui vale o feijão que come. E hoje, com tempo destes, que vai cair a chuva, né? E a gente atrasada. Bom, então reparem a questão aqui sempre com a preocupação com o tempo, com a chuva que há de vir. E aí o Major Saulo, né? Ele está chamando de o Francolin, o homem de confiança dele, que é um homem respeitado, que respeita o major, que é disciplinado. E aí o major, né, diz que, olha, para levar todo esse gado, aí, essas 400 cabeças, tem que ir pelo menos uns 10 vaqueiros, mais o major e mais o Francolin. E aí o que ele diz? Conta nos dedos, Francolin. Tem de ir 10 vaqueiros, fora nós dois. Só que ok, vamos supor que tem ali os 12 para ir. Só o que diz o Francolin? Falta um cavalo, seu major. E aí, se está faltando um cavalo, que se use o quê? O burrinho, né? O burrinho pedrez do título. E aí o que o major diz pro Francolin, né? Quando vê o burrinho sete de ouros. Ó, arreia este burro também, Francolin. Sim, senhor, seu major. Só que o burrinho está pisado e quase que não enxerga mais. Só que o major diz, não, mas não é tão longe assim. O João Manico, que é o mais leviano, pode ir nele. Ou seja, né? Vão deixar o cara, de certo modo, ali mais velho, mais leviano e no burrico, tá? Bom, e aí já corre ali na fazenda, né, a notícia de que é esse João Manico que vai ir no burrinho, e aí todo mundo já começa a caçoar e tudo mais, né? E agora surgem outros personagens, ó. Raimundão, o branco de cabelo de negro, e Tote, homem sisudo, sério, já Silvino, cara má, e mais Sebastião, o capataz, pulando em cima do Rio Grande, que é o cavalo, e o bom Zé Grande, e Benevides, Sinoca, Badu, Leofredo. E aí contam esses aí, coloca mais o João Manico, coloca mais o Francolin, coloca mais o Major, ou seja, esses 12 aí estão para levar, de certo modo, né, essas 400 e tantas cabeças de gado aí, tá? Esse
boi de corte para ser vendido. E claro que o Major Saulo está muito feliz, está vendo toda aquela boiada ali, ó. Reparem, nunca vi uma cabeceira do gado tão escorrida assim, 400 e muitas reses. O peso era calculado a olho. O preço foi discutido e combinado em telegramas. Então agora tem que fazer a entrega. E já temos toda aquela questão assim de que vai chover, vai cair muita chuva, só que a gente está ainda nos preparativos agora. E aí o Francolin chega até o Major e vai dar um segredo, ó. O que é que eu sei no certo, mas mesmo no certo, Major, é que o Silvino vai matar o Badu hoje. Se o senhor fornece ordem, eu dou logo voz de prisão no Silvino no arraial depois do embarque. Ou seja, a gente já tem esse clima a partir de agora, né? Que esse Badu, que está prometido de morte ali pelo Silvino, esse Badu chegou na fazenda não faz muito tempo, faz uns 2 meses só, e o que ele fez? Ele roubou a namorada do Silvino. E agora está nesse clima de vingança, de inimizade. Só que o Major não dá muito papo ali, né? Enfim, ele acha que não tem nada a ver esse tipo de questão aí, tá? Bom, e agora a gente tem, né? O João Manico ali montando no 7 de ouros, o burrico velho, o burrinho pedreza, ele tá montando com cuidado. E burrinho, acerta comigo, meu negro, diz, né, o João Manico, né? E aí o 7 de ouros aceita. E o que diz o Major aí? Ara viva, está na hora, João Manico, meu compadre. Você e o burrinho vão bem, porque são os dois mais velhos e os mais valentes daqui. Você não sabe que um burro vale mais do que um cavalo, Manico? E aí, claro, né, o que está fazendo ali o Major? Tentando dar esse apoio pro João Manico, ó, não precisa pensar só em cavalo, monta no burrinho e tudo mais. Só que o João Manico diz, tudo bem, para viajar ok, mas para tocar boiada, melhor é montar em cavalo, não em burro velho, né, enfim. Bom, e aí, reparem a preocupação já do Major, está dizendo, olha só, vai trovejar. E Leofredo mostrava o gado, todos inquietos, olhos ansiosos, orelhas erectas, ou seja, os animais sentindo, né, toda essa mudança de tempo já. E então, reparem que o Guimarães Rosa cria todo esse primeiro momento, né, mostrando essa preparação de todos os vaqueiros ali para levar o gado, a questão do burrinho pedrez, a questão de uma rivalidade ali dentro entre o Badu e o Silvino. Aí quem mais aparece? O Zé Grande, ó. Para a sabença do gado, ele, Zé Grande, é o melhor vaqueiro da Tampa. E aí esse Zé Grande sabe tudo ali, todos os detalhes dos bois. E já começa até ali a separar aqueles bois que estão com o intuito de fugir. Vão contando as cabeças ali, reparem, 450, 460. É muito, muito gado, né? E aí estão saindo, e aí os vaqueiros já começam as suas cantorias, aquelas cantigas de vaqueiro, e a boiada vai como um navio, né? Bom, e aí vai aparecer agora um personagem, que é um personagem chamado Raimundão. Ele é aquele típico contador de histórias, e ele vai contar uma história sobre um zebu chamado Calundu. E essa história, ele vai contando aos pedaços, assim, durante essa boiada que eles estão tocando ali, né? Aí diz o Raimundão, até me lembro do Calundu, pois ele era um zebu daquela idade, o maior que eu já vi, ou seja, zebu grande. Mas um dia brigou com o reprodutor dos Oliveiras, zebu também dos Pintados. Ou seja, zebu contra zebu, ferraram luta sem parar por bem 2 horas e o Calundu derrubou o outro quase morto no desbarrancado. Ou seja, aqui, né, esse Calundu é um zebu terrível. E qual é a mania desse Calundu? Reparem, tinha mania, não batia em gente a pé, mas gostava de correr atrás de cavaleiro. De longe ele já sabia. Então, enquanto o Raimundão está contando esse caso do Calundu, todo mundo ali tá preocupado com a boiada, mas ao mesmo tempo eles querem ouvir essa história do Calundu. E aí começa a chuva, ó, a chuva está aí caindo, Raimundão. E aí o Raimundão volta para contar a história e diz, ó, as vacas desinquietas estavam se ajuntando, se amontoando num bolo, empurrando os bezerros para o meio, apertando. Mas então o Calundu, que era o garrote delas, ainda parecia ser mais graúdo do que era mesmo, rodeando as vacas, meio dando as costas para a manada, assim de cabeça em pé. E aí eu ouvi um miado longe, ou seja, um miado, e me lembrei daquela onça preta que estava salteando estrago. Tá?
Então aí, enquanto ele está contando essa história desse calundu, a chuva está desabando, mas desabando muito. Ó. Chegava a chuva, branquejante, farfalhando, rumorosa, vinda de trás e não de cima, de carreira. Alcançou a boiada. Era como se a gente passasse por debaixo de cachoeira. Reparem, debaixo de cachoeira. E aí o que fazem os vaqueiros ali? Começam a cantar, ó. Chove, chuva, choverá, Santa Clara a clarear. Aquelas cantigas para a chuva parar e tudo mais, né? E aí o Raimundão, ele volta a contar a história do Calundu. Diz que ouviu esse miado da onça e tudo mais, ele estava sem arma. O que ele diz? Ó, eu pedi a Deus para mandar ela, a onça, não vir do meu lado. E aí o Raimundão diz que a onça, ela é matreira, ela vem para caçar, meio que rastejando ali, né? Só que a onça não teve coragem, porque viu o boi Calundu, o zebu, né, gigante ali, e o Calundu ficou uma fera e conseguiu espantar a onça, né? Então ele está contando exatamente aos poucos essa história desse Calundu, desse boi aí. Só que no momento presente, a enchente está crescendo. O Major Saldo, que foi o derradeiro, ou seja, está lá no final, né? Depois de 7 de ouros com João Manico, e mesmo atrás de Francolin, logo os alcança. Então o Major está indo junto, e aí eles estão chegando agora a um córrego ali chamado Córrego da Fome, e o Major está feliz, né? Porque, de certo modo, mesmo com a chuva e tudo mais, ele não perdeu nenhum boi. E aí o Major chama o Francolin, o braço direito dele, né? Diz assim, ó, Francolin, agora tu troca de montaria. Tu monta no 7 de ouros e deixa o João Manico num cavalo, né? E aí o que o Francolin diz, né? Só peço ordem para o João Manico me dar de novo meu cavalinho na entrada do arraial quando a gente estiver chegando, para não ficar feio eu, como ajudante do senhor, o povo me ver amontado neste burro esmoralizado. E aí o major diz, não tem problema, né? Só dá um alívio pro João Manico, para ele ir no cavalo, depois, quando a gente estiver chegando ali, a gente troca e tu se apresenta no povoado ali a cavalo mesmo, né? Muito bem. Só que aí lembrar, né, a gente ainda tem aquela questão envolvendo o Silvino e o Badu. E aí o Silvino começa a provocar um touro ali, ó, escolheu o mais graúdo de todos, sacudiu o lenço vermelho, e aí ele galopou pra avante no Badu, trazendo o marruás, tipo o touro, né, bufando no rabo do cavalo de propósito. E aí já começa essa questão, né, pô, será que tá tentando provocar para ter uma briga e tudo mais? Só que o Major diz assim, não, não, os dois não brigaram, tudo mais, né? Só que o Francolin diz, ó, desculpa, seu Major, mas ainda não acabou, não. Eu acho que ainda está até começando essa briga entre os dois. O senhor não leva a mal eu dizer, mas a gente devia de determinar alguma energia nesses dois, porque senão o Silvino vai matar o Badu hoje. E aí, né, chega ali também o Raimundão continua a contar histórias, como é que ele fez um dia para impedir a investida de um touro contra ele, e você sabe, né, o Major ali, ele gosta dessas histórias, ó. Escuta, eu dou valor aos meus vaqueiros, e o que eles contam de si, eu aprecio. Pessoal meu é gente escolhida, gente boa, né, o Major tem orgulho dos vaqueiros ali que trabalham com ele. Só que o Major, ele quer saber dessa rixa entre o Silvino e Badu, se há perigo mesmo de morte ali, né? Agora tem essa história de Silvino com Badu. Você vê algum perigo dessa briga arruinar? E aí, né, o Raimundão diz, eu acho que não, seu major. A raiva deles tinha de ter, mas tem também de se esfriar. O Badu veio para a fazenda faz só 2 meses e já tomou a namorada do Silvino. Esse é o problema da rixa, né? E aí o major pergunta, tá, e a moça é bonita? O Raimundão diz, ó, ela serve, só que é meio caolha, seu major. Mas agora, por último, como o casamento já está marcado e o Badu só pensa nisso e não quer saber de briga nenhuma. E aí, qual é a ideia, né? O Raimundão, ele tá pensando que o Silvino talvez também não queira briga, que ele diz que ouviu o Silvino pensando em voltar para a terra dele, o Silvino, já que perdeu a mulher, se casar com outra mulher, e revela para o Major que o Silvino, né, vendeu até as 4 vacas que tinha por um preço bem baixo.
E o major fica muito indignado com isso. Ó. Reparem, dou de baixo, mas por esse preço a obrigação dele, do Silvino, era de vender para mim, que dou pasto de graça. E aí o Raimundão diz, mas talvez ele não tenha feito por mal, ele quis vender rapidamente e tudo mais, né? Mas tem uma história meio mal, o major está tentando pegar as entrelinhas, né? Por que o Silvino vendeu rapidamente as vacas, enfim, né? E tem agora essa coisa dele com o Badu, essa ameaça de morte, né? E aí o major, agora legal, né? O major pergunta, né? Ô Raimundão, que tu estava contando antes, estava todo mundo aí de certo modo, né? Te ouvindo e tudo mais, o que era, né? Ele disse, não, eu estava contando sobre o boi Calundu, enfim, né? Conversa boba, seu major, era a respeito do Calundu. E aí o major diz, me lembro, esse zebu era terrível, matou o filho do Borges. Foi sim, senhor, major, o pobre do seu Vadico, menino bom aquele, mas foi morto pelo boi Calundu. E aí o Raimundão agora conta, né, como é que morreu esse filho do Borges, esse tal de Vadico. O gado fêmea estava todo reunido. Seu Neco Borges tinha vindo com a família para apreciar aquilo. E o seu Vadico, o filho, gostava demais do Calundu. E o Zebu também gostava dele. Doideira eu sempre achei. Porque Zebu é bicho mau, quando menos espera, né? E aí, o que vai acontecer? Seu Vadico, o filho do Neco Borges, né, foi fazer festa nele, no Calundu, no boi. Só que o boi alisava o menino com um focinho e até parecia gente carinhoso. Só que o que aconteceu? Eu vi o Calundu abaixar a cabeça, parecia que ele ia querer mais sal. E aí, de testada e de queixo, ele deu com o menino no chão, do jeito mesmo que de um cachorro derruba uma lata. Seu Vadico caiu de bruço, com a cabecinha para dentro das patas do touro. E ele nem pôs o pé em cima, deu uma passada para trás e foi uma chifrada só. Ou seja, o que acontece é que ele mata o Vadico. O Calundu matou o Vadico, então muito sangue para tudo quanto é lado ali. E o Neco Borges, que é o pai do Vadico, vai lá pegar a arma para matar o Calundu. Só que acontece, mas seu Vadico, antes de morrer, falou determinado que nem pessoa grande. Pai, pelo amor de Deus, não mata o Calundu. Não quero que ninguém judie com o Calundu. E aí o que o pai fez, né? Seu Borges mandou levar para o seu Lourenço, na Vista Alegre, para ser vendido ou dado de graça. E não queria mais aquele boi ali, né? E aí, como o Raimundão estava ali nesse dia, e ele está contando isso para nós agora, né? Ele disse que ele que levou o Calundu para o curral, tirado ali de perto, né? Só que acontece de noite, eu pernoitei e vi a coisa, senhor major. Ninguém não pôde pegar no sono enquanto não clareou o dia. O Calundu, aquilo, ele berrava um gemido rouco de fazer piedade e assustar. O Leofredo, que era de lá naquele tempo, disse, ele está arrependido por ter matado o menino. E aí o Raimundão com outros, né, vão até lá ver o Calundu. Quando ele nos viu, parou de urrar e veio manso na beira da cerca. Eu vi o jeito de que ele queria contar alguma coisa e eu rezava para ele não poder falar. Só que de manhã cedo, no outro dia, ele estava murcho morto no meio do curral. E aí termina a história, né? Essa é a verdade aqui. Então reparem, no meio dessa boiada, esse Raimundão vai contando histórias. E uma dessas histórias é desse boi Calundu, que acabou matando, né, o Vadico aqui. Bom, estão quase chegando agora ao local de entrega, né, dos bois ali. E aí o que o Major diz? Olha, Raimundão, daqui a pouco estamos chegando. Só que o Major está de olho no Silvino e no Badu, que são dois vaqueiros dele, ele não quer morte ali, né? E a respeito do Badu com o Silvino, eu estou com você. Eu acho que essa rixa não dá em nada. E aí o Raimundão diz, não, os dois estão levando tudo na brincadeira, não vai rolar nada, né? Só que aí o Major pergunta, você acha que o Silvino respeita muito o Totti, o irmão dele? Ou seja, o Totti é o irmão do Silvino, né? E aí o Raimundão diz, olha, até ontem eu sabia que sim, seu Major. Mas aí eles tiveram uma discussão e estão sem falar um com o outro. Bom, aí o Major agradece nessa prosa que teve com o Raimundão, manda chamar lá o João Manico e tudo mais, para destrocar agora, né, os 7 de ouros com o cavalo lá com o Francolin, porque estão chegando agora no local e tudo mais, né? E aí o Major pergunta para o Francolin agora, escuta, Francolin, agora eu quero ver se você sabe prestar bem atenção nas coisas para receber categoria de sujeito meu de confiança. Você é capaz de me dizer o que é que o Silvino vai levando hoje com ele de bagagem e matotagem? E aí o Francolin diz que também reparou nisso, né? Uma bagagem grande e tudo mais, ó.
Francolin, escuta, eu tenho um mandado sério para você cumprir com toda a regra, porque eu sei que você é o meu homem para isso. Ou seja, né, o que o Major agora pede para o Francolin? Porque o Major ele vai ficar ali no arraial, não vai voltar com eles. Então o que ele pede para o Francolin, né? Ó, fica de olho no Badu e no Silvino. É para vigiar o Silvino. Se é o Silvino que quer matar o Badu, vigia o Silvino todo o tempo. Que ele quer mesmo matar o Badu e tomar rumo. Agora eu sei, eu tenho a certeza. Não perde os dois de olho, Francolin Ferreira. Ou seja, né, antes o Major estava sondando, com dúvidas, agora o Major tem a certeza disso. Então o que ele pede agora para o Francolin? Fica de olho, tu vai voltar com eles e vigia o Silvino, ó, a todo momento, tá? Bom, eles chegam no local, estão totalmente encharcados, estão muito cansados, né? Demorou bastante, estão cheio de fome ali. E o povo vai chegando também, né? Vendo aquelas 400 e tantas cabeças de boi chegando, né? Todo mundo curioso vendo a chegada ali da boiada. Longe dos outros, deixado num extremo, no canto mais escuro e esquerdo do terreiro, 7 de ouros estava, sozinho e sério. Ou seja, né? Mesmo o velhinho ainda, ele cumpriu a obrigação dele de ir, agora falta voltar, tá? Só que, claro, eles ficam um tempo ali e agora é hora dos vaqueiros todos voltarem. E aí todo mundo, ninguém agora respeita o cavalo que veio no primeiro momento, né? Todo mundo vai chegando ali e vai montando no cavalo. Só que acontece, ninguém quis montar no 7 de ouros, no burrinho, ficou por último. E cadê o Badu? O Badu tá chegando, ó, um homem sozinho, bebedérrimo, o Badu. Ou seja, o Badu vem bêbado. O que ele fez? Ele ficou bebendo ali, tá? No tempo que ficaram, ele ficou bebendo. E aí sobrou para ele só o burrinho 7 de ouros. E ele diz assim, ó, só deixaram para mim este burro desgraçado só porque eu fui comprar uma prenda para minha morena. E lembrando, né, uma prenda, um presente para minha morena, e essa morena era a namorada do Silvino, que ele acabou roubando do Silvino. E aí o Badu não tem jeito, né? O Badu monta no 7 de ouro, só que é uma coisa desproporcional assim, né? Porque os pés do Badu estão arrastando quase no chão. A desproporção era grande quando saíram pela rua. O homem num ridículo de pernas quase arrastando os pés no chão. E aí o Francolin, o Major ficou, o Francolin agora tá com o revólver do Major ali e tudo mais. Tá com aquela importante missão de controlar o Badu e o Silvino. Então ele fica esperando o Badu, que o nome dele é Balduino, na verdade, né? E aí o que faz o Francolin? O Francolin, ele quer sondar o Badu, quer saber se ele tá armado ou não, né? E ele fica perguntando, e aí o Badu diz assim, o que me importa? É da sua conta? Ou seja, né, o Badu é muito ríspido ali, né? Muito mal educado com o Francolin. E já está começando a escurecer agora, está ficando muito escuro ali. E qual é a preocupação que o narrador diz ali? Alguém podia matar fácil, com um tiro ou dois. Tá aí o Silvino. Francolin deu de ombros e picou o cavalo. Porque lembrar, né, que quem tá com os 7 de ouros, o burrinho tá sempre lá atrás. E o Silvino tá lá na frente, tipo 1 quilômetro à frente. Então o Francolin sai de perto do Badu e se toca, né, adiante lá para tentar achar os outros vaqueiros. E aí ele tá procurando o Totti ali. E aí dizem assim, não, o Totti tá ali conversando com o irmão dele, o Silvino. Só que, claro, né, o Francolin já acha meio estranho aquilo ali. Como assim, eles não estavam brigados? Tá? Alguém diz, está indo lá adiante com o irmão. E aí o que o Totti está fazendo, o irmão do Silvino? O Totti está claramente tentando tirar da cabeça do Silvino essa questão de assassino, de matar o Badu. Reparem, é a última vez que eu aconselho o mano Silvino para não pensar nessa doideira que você quer fazer. Aí o Silvino diz, não adianta meu irmão Totti, é hoje, eu sangro o homem, sangro o Badu, juro em cruz. E aí o Totti diz, Silvino, você vai se desgraçar. Eu já estou desgraçado, mano. Deixa a gente passar o córrego e chegar na cava do matinho, no atalho, faço meu serviço, pego a estrada da lagoa e calço de areia. O sujeito vem no burrinho sem empréstimo, lá no 7 de ouros, né? Bom, e o Francolin agora chega perto dos irmãos ali, tá? E os dois já se ligam, tipo, o que tu quer aqui? Tu quer bisbilhotar? E o Francolin diz, não me ofende, companheiro. Que isso é coisa que eu não faço, bisbilhotar a conversa dos outros. Só estou vendo que vocês dois já estão amigos outra vez. Estranho, né? E aí eles dizem, e é da sua conta, Francolin? E os três estacaram os cavalos. Tudo hoje é da minha conta, diz o Francolin.
porque eu estou aqui não como Francolin, mas como autoridade, eu estou aqui representante do seu major. Ele deixa bem claro, né? Representante do major. Bom, então é noite, tá? E aí pedem para o João Manico contar, né, uma história que... Coisa assim que se passou 20 anos atrás, né? De uma boiada que tinha estourado à noite. Porque, lembrem, né? Enquanto eles dão as paradas, muita gente gosta de contar uma história ali, ou até mesmo, né? Andando, cantorias, histórias, os contadores de causos ali. E aí o João Manico diz: para o meu compadre seu major Saulo mesmo. Ou seja, 20 anos atrás, eu trabalhava já pro major. Só que o major naquele tempo era moço e magro nesse tempo, e a gente falava seu Saulinho. Hoje ele já está mais gordo, ele vai dizer, né? Está casado, casado de novo. Nós tocamos 5 dias sem sossego porque não havia remédio nenhum para o gado perder aquela tristeza. De noite ninguém dormia direito. Acordei de madrugada, foi com os gritos do patrão. Que é do gado? Só o rastro da arrancada. Ou seja, o que aconteceu? Uma boiada que estourou à noite. Tinham arribado de noite, mas ainda foi mais triste. Por quê? Porque no lugar onde deviam de ter ficado Aristides mais Otaviano, nem cadáver. Os bois tinham passado por cima, e eles, mais os arreios que estavam servindo de travesseiros para eles dormirem, estavam pisados, moídos, tinham virado bagaço vermelho. Ou seja, nesse estouro aqui de boiada, os bois mataram 2 pessoas e ficou só um rastro de sangue. Então reparem que nós temos 2 histórias importantes aqui contadas, né? Essa aqui, em que os bois nessa arrancada acabam matando 2 pessoas, e antes o Raimundão já tinha contado também na história do boi Calundu, que matou lá o Vadico. Então aquela questão de cuidar que os bois, a todo momento, né? Essa questão toda da morte também, da agressividade aqui, tá? O resto foi que nós levamos mais de uma semana para poder juntar as reses outra vez, ou seja, né, aquele trabalhão todo para reunir o gado que se dispersou, um baita prejuízo aí, tá? Bom, no momento presente é noite, tá? E eles começam a pressentir que o quê? Que tem enchente ali por perto. Por quê? Porque os cavalos vão pressentindo isso aí. Espera, gente, não é de pássaro nenhum que os cavalos estão com medo, é a enchente. Só que o córrego da fome, né? Mas a fome passa longe, quase a quarto de légua, só se a baixada virou lagoa. E aí qual é a questão a partir de agora, né? A questão é para saber, né, se isso é verdade ou não, que está tendo uma enchente aí. Qual é a ideia que eles têm? Vamos deixar chegar o Badu, que está lá no final, mais o burrinho caduco, o 7 de ouros, que vem vindo aí na ribeira, minha gente. Por quê? Por que eles precisam do burrinho agora e não dos cavalos? Engraçado? Mas é muito engano. O burrinho é quem vai resolver. Se o burrinho entrar na água, os cavalos acompanham e nós podemos seguir sem susto. Por quê? Porque burro não se mete em lugar de onde ele não sabe sair. Então, repare que eles estão confiando exatamente no burrinho pedrez, porque os burros, não se metem em lugar de onde eles não sabem sair. Bom, aí chega o Badu, né, com o burrinho, só que o Francolin, ele percebe que o Silvino aproveita para chegar perto do Badu. E aí o que diz o Francolin? Ei, Silvino, por que é que você está chegando para perto do Badu, aí no escuro, coisa que você não deve de fazer? Não consinto não está direito, por causa que vocês estão brigados, e ainda mais agora que o outro está tão bêbado assim. Ou seja, tu vai se aproveitar dele, né? E aí o que diz o Silvino? Tu arrepende essa boca, Francolin, filho de outra. Desarreganha, sai por embaixo, eu vou aonde eu quero. Só que aí, de novo, o Francolin diz que está ali representando um major com um revólver, tá? Se precisar, ele vai dar tiro também, né? E enquanto isso, o 7 de ouros se manda na água, né? Ele não espiava, não escutava. O 7 de ouros esperava qualquer coisa. E quando essa coisa chegou, 7 de ouros avançou resoluto, chafurdou, espanadou água e foi. Então os cavalos também quiseram caminhar. Ou seja, né, agora estão seguindo exatamente o burrinho pedrez, o burrinho 7 de ouros, né? Então tá todo mundo indo atrás agora. E aí é engraçado que o João Manico chega e diz: eu não vou entrar, eu não sei nadar, não vou entrar, e todo mundo começa a rir dele, a caçoar dele, né, e tudo mais.
E não, né? Vem, deixa de ter medo aí, não. E aí o Juca também resolve ficar. E Juca, você não vem? Está com medo também? Medo não, companheiro, dobra a língua. Estou meio ruim, resfriado e não posso molhar mais o corpo. Então a gente já tem aqui, né, o Juca e o João Manico já ficando para trás, não querendo entrar, certo? Não querendo entrar né, nesse córrego e tudo mais aí, né? Enquanto isso, tá tudo escuro, os outros estão indo para dentro, ó. Só que acontece a inundação. Muita água, 1000 torneiras tinha fome. O riacho ralo de ontem, ou seja, estão entrando no riacho que ontem era ralo, que da manhã à noite muita água juntara, subindo e se abrindo ao mais. Cresceram o dia inteiro enquanto os vaqueiros passavam, levavam os bois, retornavam. Ou seja, nesse meio tempo, né, deu a cheia, deu a enchente ali, tá? E de repente o que acontece? Segura bem, Badu, me espera. E a voz do Silvino. Ou seja, a gente tem agora, a partir de agora, né, o Silvino indo para cima do Badu para tentar matar o Badu. Arreda, Francolin, diz o Silvino, deixa eu passar. Só que o que vai acontecer aqui? Cuidem, né? Mas um rebojo, ou seja, um redemoinho forte ali de água, um rebojo sinuoso separou todos. Ou seja, separa o Silvino do Badu, o Badu do Francolin, todo mundo ali, né? O córrego crispou uma sístole violenta e ninguém pôde mais acertar caminho. Ou seja, reparem, né, a violência dessa enchente, dessa água aqui, desses redemoinhos todos e o frio aumentando ali. Estavam basicamente ali, como diz, né, antes, né, reparem ali, ó, o Badu, o Badu tá bêbado, né, então ele se agarra no burrinho, segura as mãos na crina do burrinho, vai que o burrinho avançava. O dilúvio não dava fim. 7 de ouros metia o peito, ou seja, o burrinho vai embora, né? Mas a enchente ainda despejava e engrossava. Água que ia e vinha, estirando botes. E aí, reparem, estavam no leito primitivo e normal do córrego da fome. E aí os cavalos começam já a não ter mais força nenhuma. Reparem, ainda houve um tumulto de braços, avessos, homens e cavalgaduras se debatendo. E aí começa aquela gritaria, porque cada cavaleiro vai para um lado, não estão conseguindo vencer essa enchente, certo? Ela está violenta ali. E o que o narrador agora vai nos antecipar? Noite feia. Até hoje ainda é falada a grande enchente da fome com 8 vaqueiros mortos. Ou seja, a partir de agora a gente vai saber que 8 vaqueiros morreram. E quem é que morreu? Sem contar os cavalos aqui também, né? O cavalo preto de Benevides não desceu porque ficou preso, com a cira enganchada num ramo de pé de ingá. Ou seja, morre o Benevides. Mas o amarílio bragado de Silvino deve ter dado 3 rodadas completas antes de sorverter com dono ao jeito de um animal bom. Silvino também morre. Leofredo não se achou, sumiu. Raimundão também não, o contador de histórias. Sinoca não pôde descalçar o pé do estribo e ele e a montada apareceram assim ligados os 2 defuntos, inchados como balões. Zé Grande e Totti, isso que o Zé Grande sabia tudo de boi e o Totti era o irmão do Silvino, né? Abraçados, engalfinhados, sobraram no poço de vazante com urubus em volta, aguardando que escapasse das bocas dos pacamãs. Mas o que navegou mais longe foi Sebastião. Então reparem, né, que a gente tem aqui a morte do Benevides, Silvino, Leofredo e Raimundão, 4. Sinoca, Zé Grande, Totti e Sebastião, 8. E aí, claro que a gente depreende que o João Manico e o Juca, que não entraram, estavam com medo, se salvaram. A gente tem o Major também, que de certo modo ficou lá, né? E aqui a gente ainda tem agora o Francolin e o Badu. Só que eles estão protegidos por quem? Pelo burrinho Pedrez. E ainda tem alguém que luta aqui, reparem, né? E aquele aconteceu ser o Francolin Ferreira. E a coisa movente era o rabo do burrinho Pedrez. Por quê? Porque o Francolin está ali agarrando o rabo do burrinho. Por isso que ele está conseguindo, né, se salvar ali. Se salva no rabo do burrinho. 7 de ouros. Soube que ali era o ponto de se entregar, confiado ao querer da correnteza. Então ele deixa a correnteza levar ele. Pouco fazia que esta o levasse de viagem, muito para baixo do lugar da travessia. Deixou-se, tomando tragos de ar, ou seja, tomando fôlego. Não resistia. Badu
bêbado em cima, resmungava umas palavras, sem saber que Francolin se vinha aguentando atrás, firme no rabo, na cauda do burro. Ou seja, os 7 de ouros aqui salvando 2 pessoas, né? E eles chegam até a margem baixa, chegam depois em terra, e o burro vai embora, né? O Francolin, enfim, né, larga o rabo ali, né? E o que que acontece, né? Badu agora dormia de verdade, sempre agarrado à crina, ou seja, está ali em cima do burrinho. O burrinho está levando ele, o Badu tá dormindo, mas escapou, né? E aí o 7 de ouros vai para a fazenda, retorna. 7 de ouros se encostou bem na escada da varanda, esperando que o vaqueiro se resolvesse a descer, só que ele está ali, né? Bêbado, dormindo, tá? Ao fim de um tempo, o cavaleiro acordou o Badu, bradou nomes feios e começou a cantar uma ferra-fogo, dança velha que os negros tinham de entoar em coro, fazendo de orquestra para o baile dos senhores no tempo da escravidão. Aí os camaradas que dormiam no paiol grande despertaram com a algazarra, vieram desmontá-lo e carregaram com ele para curtir a bebedeira num giral. Depois desarrearam o burrinho, tiram os arreios do 7 de ouros, né? E como é que termina o conto agora? Focalizando novamente o 7 de ouros, que é o herói daqui, que voltou, agora ele está livre do peso do Badu, está livre de alguém ficar puxando, agarrado no rabo dele, né? E aí o que que faz o 7 de ouros? Ele vai comer milho. Comeu mais, depois procurou um lugar qualquer e se acomodou para dormir entre a vaca mocha e a vaca malhada, que ruminavam quase sem búria na escuridão. Ou seja, quem é que é o grande herói do livro aqui, do conto, né? É o burrinho Pedrez, esse burrinho chamado 7 de ouros. Então, só para finalizar, lembrando, né? Dentro do livro nós esperamos o quê? O conto nos conduz àquela ideia, né, de que o Silvino vai matar o Badu. E realmente quase aconteceu isso. Mas dentro daquele temporal, daquela enchente, aquela chuva, aqueles redemoinhos, a coisa complicou. E o que ia ser apenas uma morte entrou para um desastre maior, coletivo. Foram 8 mortes aqui de vaqueiros experientes, né? E aqui, para finalizar mesmo, o que o Guimarães Rosa diz sobre o próprio conto? Ele diz assim, o Burrinho Pedrez é uma peça não profana, mas sugerida por um acontecimento real. Então Guimarães se baseou em algo real, passado em minha terra há muitos anos. O afogamento de um grupo de vaqueiros num córrego cheio. Bom, aqui termina o conto, então lembrar, né, que todos os outros contos do livro Sagarana estão aqui também no canal, bem detalhados, tá? Curtam, se inscrevam aqui no canal e um bom estudo a todos.